Sou de um país chamado Mianmar. Com a idade de 18 anos, eu fui enviado por um tempo a um monastério budista, sendo isso considerado uma honra ter um filho seguindo esse caminho. Com a idade de 19 anos, eu me tornei um monge regular, em março de 1977. O monge mais velho do meu mosteiro me deu um nome budista, que é um costume em nosso país. Foi chamado de Unattapanita Achinturiya. Estudei os ensinamentos dos santos budistas, precisamente o que seus ancestrais fizeram. Minha vida foi ser um monge, até que fiquei muito doente. Eu estava em Mandalay nessa época e tive que ser levada ao hospital para receber tratamento. Os doutores fizeram alguns exames e me disseram que eu tinha febre amarela e malária ao mesmo tempo. Aproximadamente depois de um mês no hospital, eu tive uma piora. Os médicos disseram que não havia nenhuma esperança de recuperação e me deram alta para que fizesse os preparativos para a minha morte. Recebi alta do hospital e regressei ao mosteiro, onde os outros monges cuidaram de mim. A enfermidade piorava e piorava, até que eu fiquei inconsciente. Soube mais tarde que realmente eu morri por 3 dias. Meu corpo paralisou e fedia muito, e meu coração parou de bater. Embora meu corpo se apagava devagar, eu me lembro que a minha mente e o meu espírito estavam completamente alertas. Eu estive numa real e poderosa tormenta. Um poderoso vento arrasou todo o chão, até não sobrar nenhuma árvore ou qualquer coisa em pé. Apenas restou uma extensa planície. Segui caminhando rápido por algum tempo. Não havia nenhuma pessoa em todo aquele lugar. Estava completamente sozinho. Depois de algumas horas, eu cruzei um rio. Do outro lado do rio, eu observei um terrível lago de fogo. No budismo, nós não temos nenhum conhecimento daquele lugar. Para começar, eu estava confuso. Eu não sabia que estava no inferno. Até que eu vi a Yama, o rei do inferno. Yama é um nome atribuído ao rei do inferno em várias culturas em toda a Ásia. Seu rosto parecia com o rosto de um leão e o seu corpo também se parece com o de um leão. Mas as suas pernas se parecem com uma serpente espiritual. Tem numerosos chifres em sua cabeça. Seu rosto era muito feroz e eu estava extremamente assustado. Tremendo, perguntei-lhe assustado qual era o seu nome. Ele respondeu: eu sou o rei do inferno, o destruidor. Ele me disse para olhar para o lago de fogo. Eu olhei e vi uma colorida túnica de cor açafrão que os monges budistas usam em Mianmar. Observei e vi a cabeça afetada de um homem. Quando olhei para o rosto dele, eu vi que esse homem era Usadila Kyani Khan, um famoso monge que morreu num acidente de carro em 1983. Eu perguntei ao rei do inferno por que meu antigo líder estava confinado a esse lago de tormento. Porque ele está no lago de fogo. Ele era um bom mestre. Inclusive, gravou uma fita chamada Tu és um homem ou um cão? Ajudou milhares de pessoas a entenderem que os seus valores como seres humanos são maiores do que os animais. O rei do inferno respondeu: sim, ele era um bom professor, porém ele não creu em Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual ele está no inferno. Me disse para olhar para outra pessoa que estava no lago de fogo. Eu vi um homem que tinha um longo cabelo. Estava ao lado de sua mão esquerda. Ele também usava uma toga. Perguntei ao rei do inferno: quem é esse homem? Ele respondeu:
Esse é aquele a quem tu adoras, Buda. Eu estava muito perturbado ao ver Gautama no inferno e eu protestei. Buda teve bom caráter moral e boa linhagem. Por que está sofrendo nesse fogo? O rei do inferno respondeu: não importa quão bom foi ele. Era esse o seu lugar, porque não creu no Deus eterno. Logo observei outro homem que parecia vestir um uniforme de soldado. Ele tinha uma grande ferida em seu peito. Perguntei: quem é esse homem? O rei do inferno disse: esse é Aung San, o líder revolucionário de Myanmar. E adicionou: Aung San está aqui porque ele perseguiu e matou os cristãos. Mas a principal coisa foi que ele não creu em Jesus Cristo. Em Myanmar, o povo tem um ditado popular que diz: os soldados nunca morrem, perduram. Eles me disseram que a legião do inferno tem outro ditado: os soldados nunca morrem, mas vão para o inferno para sempre. Olhei e vi outro homem no lago de fogo. Era um homem bastante alto e estava vestido em traje militar. Segurava uma espada e um escudo. Esse homem tinha uma ferida na testa. Era a pessoa mais alta de todos os tempos. Era 6 vezes o comprimento de um homem, desde o cotovelo até a ponta dos seus dedos, quando o braço está alongado em posição reta. Mas a extensão dos dedos de um homem, quando ele estende a mão. O rei do inferno disse: o nome desse homem é Golias. Ele está no inferno devido a ter blasfemado contra o Deus eterno e ao seu servo Davi. O rei do inferno disse: Golias está registrado na Bíblia cristã. Você não sabe sobre ele agora, mas quando se converter ao cristianismo, você saberá quem ele é. Então, o outro rei do inferno veio também. Eu vi um ser que o seu trabalho é acender as chamas do lago de fogo e mantê-lo quente. Esse ser me perguntou: está indo para o lago de fogo também? Eu respondi: não, estou aqui só para observar. A aparência dessa criatura que avivava o fogo era muito terrível. Tinha 10 chifres sobre sua cabeça e uma lança em suas mãos, que tinha 7 lâminas afiadas, vindas do inferno. A criatura me disse: você está correto, veio aqui só para observar. Eu não posso encontrar seu nome aqui. E acrescentou: agora tu deves regressar pelo caminho que viestes. Apontou para uma planície desolada, por onde passei pela primeira vez, antes de chegar no lago de fogo. Andei por muito tempo até começar a sangrar. Sentia calor e muita dor. Finalmente, depois de caminhar por volta de 3 horas, cheguei em uma estrada larga. Caminhei por esse caminho por algum tempo, até que encontrei uma bifurcação de 2 estradas. A que ia para a esquerda era larga e um caminho estreito que ia para a direita. Havia um letreiro dizendo que o caminho da esquerda era para aqueles que não acreditavam em Jesus Cristo e o caminho estreito da direita era para os crentes em Jesus. Eu estava interessado em saber para onde conduzia o caminho mais largo, de modo que comecei a descer. Havia 2 homens caminhando a 300 jardas à minha frente. Tratei de alcançá-los para andar com eles, mas não importava quão rápido eu andava, eu não conseguia alcançá-los. Assim eu dei meia volta e andei para a estrada onde tinha a bifurcação. Continuei olhando para esses 2 homens enquanto se afastavam de mim caminhando. Quando eles chegaram ao final do caminho, de repente esses 2 estavam com dor. Esses 2 homens gritavam com grande dor. Eu também gritei quando vi o que aconteceu. Eu me dei conta que o caminho largo terminava em um grande perigo para aqueles que estavam viajando. Em vez do outro caminho, comecei a descer pelo caminho dos crentes. Depois de viajar por volta de 1 hora, a superfície dessa estrada virou ouro puro. Era tão puro quando eu olhava para baixo, eu via perfeitamente meu próprio rosto refletido. Então olhei para um homem parado frente a mim.
Estava usando uma roupagem branca. Também escutei lindas canções. Eram tão lindas e puras. Isso era muito melhor e significativo do que a adoração que temos nas igrejas aqui na terra. Esse homem de roupa branca me pediu para caminhar com ele. Eu lhe perguntei qual o seu nome, mas ele não respondeu. Depois que eu perguntei seu nome 6 vezes, foi que ele me respondeu: eu sou aquele que tem as chaves do céu. O céu é um lugar muito, muito bonito. Você não pode ir lá agora, mas se você aceitar Jesus Cristo, poderá ir para lá depois que a sua vida na terra acabar. O nome desse homem era Pedro. Logo Pedro me pediu que me sentasse e me mostrou um lugar ao norte. Pedro me disse: olhe para o norte e veja, Deus criar o homem. Pedro disse: agora levante-se e regresse para o lugar de onde veio. Pregue às pessoas que adoram a Buda e que adoram ídolos. Diga-lhes que eles virão para o inferno se não se converterem. Os que constroem templos e ídolos também irão para o inferno. Aqueles que dão oferendas aos monges para ganhar méritos, eles lançam-se a si mesmos no inferno. Todos aqueles que oram aos monges, eles chamam por títulos respeitosos, vão para o inferno. Aqueles que cantam e dão vida aos ídolos irão para o inferno. Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo irão para o inferno. Pedro me disse para regressar à terra e falar de tudo que eu vi. Também me disse: tu deves falar no seu novo nome. A partir de agora você será chamado de Atetipian Sintal Paulo. Quer dizer, Paulo que veio de regresso para a vida. Eu não quero regressar, eu quero ir ao céu. Os anjos abriram um livro primeiro e procuraram o meu nome de infância, Tipim, mas não encontraram. Logo então procuraram o nome que me deram quando entrei no monastério dos monges budistas, mas não foi encontrado escrito no livro. Logo Pedro disse: seu nome não está escrito aqui. Você deve voltar e testificar de Jesus ao povo budista. Caminhando de volta pela estrada de ouro, eu ouvi de novo belas canções que eu nunca havia escutado antes. Pedro caminhou comigo até o momento em que retornei. Ele me mostrou uma escada que vinha do céu para o firmamento. A escada não chegava até a terra, parava no meio do ar. Nas escadas vi muitos anjos, alguns subindo ao céu e outros descendo. Eles estavam muito ocupados. Então perguntei a Pedro: quem são eles? Ele respondeu: são mensageiros de Deus, estão relatando ao céu os nomes dos que aceitaram Jesus Cristo e também os nomes dos que não aceitaram. Pedro me disse que era hora de regressar. Muitas pessoas estão impactadas de terror. Eles gritavam: é um fantasma! E eles correndo tão rápido quanto suas pernas permitiam. Soube mais tarde que estava prestes a ser cremado nas chamas. Em Mianmar, as pessoas são colocadas no caixão, então a tampa é pregada para lacrá-lo e queima-se o ataúde. Momentos mais tarde, a tampa do ataúde teria sido pregada e eu teria sido cremado. Imediatamente comecei a explicar as coisas que eu tinha visto e ouvido. As pessoas assombradas sobre os homens que estavam no lago de fogo e que só os cristãos sabem a verdade, que tanto os nossos ancestrais como nós fomos enganados por centenas de anos. Eu lhes disse que tudo em que acreditávamos era uma mentira. Com a intenção de fazer essa mensagem chegar a muitas pessoas, esse moderno Lázaro começou a distribuir fitas de áudio e vídeo com a sua história. A polícia e as autoridades budistas em Mianmar fizeram de tudo para recolher as fitas e destruí-las. O testemunho que você ouviu foi traduzido de uma daquelas fitas cassetes. Eles disseram que agora, para os cidadãos de Mianmar, é muito perigoso terem essas fitas, por seu intrépido testemunho.
Ele esteve preso pelo menos uma vez, onde as autoridades falharam na tentativa de silenciá-lo. Depois que o libertaram, ele continuou testemunhando as coisas que viu e escutou. Seu atual paradeiro é incerto. Um birmanês nos informou que ele esteve preso e havia sido assassinado. Outras fontes nos disseram que continua com seu ministério. Que o Senhor vos abençoe. Amém.